Também não pedimos para o nosso sexo a emancipação. Essa utopia de que hoje se fala tanto e com tantas banalidades impensadas. O que nós desejaríamos era ver na mulher uma personalidade robusta e consciente, inacessível às quimeras da sentimentalidade, solidamente instruída, tendo todas as noções práticas necessárias para as conquistas do seu tempo. As boas meninas vão para o céu, as más mudam a história. Está no ar As Desobedientes da Rádio Observador, também disponível em podcast com o alto patrocínio da Toyota. Eu sou a Margarida Villanova e ao longo de 12 episódios vou ter comigo a escritora Maria João Lobo de Carvalho. Olá a todos, olá aos nossos ouvintes, Margarida Alexandre, cá estamos. E o escritor e guionista Alexandre Borges. Isto se portar bem. Vou tentar. Duvido. Maria João, a pedra de toque que inspira estas conversas é o teu livro As Revolucionárias, 12 mulheres portuguesas desobedientes, editada pela Sibila Publicações. Conta-me lá o porquê destas 12. Pois tinha que fazer escolhas, não é? Senão há muitas desobedientes para além destas, mas a minha escolha foi que já fossem adultas ou quase, tivessem pelo menos 17 anos, no dia 5 de outubro de 1910. E dentro dessas, escolher as que foram pioneiras, ou seja, que foram verdadeiramente revolucionárias e verdadeiramente desobedientes, em cada área, diferente, como vamos ver, não vamos agora contar o fim, não é? Cada uma é diferente à sua maneira e desobediente, claro. Todas elas assistiram à implementação da República. Já com uma certa idade de perceberem. Crescidas. E começamos esta saga épica viajando mais de 100 anos no passado para encontrar a nossa primeira desobediente, que ouvíamos em pré-genérico escrever acerca da utopia dos direitos das mulheres. Alexandre, quem foi Maria Amália Vaz de Carvalho? Bom, antes de mais eu tive que estudar e vou ter que fazer isto em todos os episódios para conseguir acompanhar aqui a Maria João. Todos temos que estudar. Todos temos que estudar, podes crer. E estudar é um bom verbo para a Maria Amália, porque, entre outras coisas, não é uma pedagoga e uma escritora, mas alguém que escreveu muito sobre a questão da educação, da alfabetização, particularmente das crianças e das mulheres. Para muita gente, sobretudo quem vive em Lisboa, é de resto o nome de uma célebre escola em que ela deu aulas, é também o nome de uma rua perto aqui da Rádio Observador, e já agora, o pormenor importantíssimo para os nossos ouvintes, muito perto da minha casa também. E é sempre bom descobrir o que é que está para lá dos nomes nas placas, que muitas vezes nos servem só de referência geográfica e que na verdade têm baús de histórias dentro delas. É isso. Esta Maria Amália, que cresce numa família aristocrata de Lisboa, o pai deputado, a mãe fina da fina flor da cidade, da capital, Lisboa. Esta mulher que nasce durante o reinado de Dona Maria II e que vai assistir à implementação da República, durante a sua infância, durante o seu crescimento, uma época que as crianças, o acesso à educação não era... Bom, não era óbvio. Sobretudo havia uma discrepância de classes muito acentuada. Qual é que foi, desculpem-me esta curiosidade que tenho, mas Maria João, lançaste-me este desafio e eu agora voltei à escola e estou aqui encantada com estas 12 mulheres. Como é que foi esta infância da Maria Amália? Como é que ela estudou, como é que ela cresceu, como é que ela aos 12 anos já traduzia do francês, como é que ela... Era um bocadinho a menina das famílias bem, não é? Das famílias aristocratas e com meios e com acesso a livros, a leituras, a professores, a mestres, tudo isso. O ponto é que o pai não era flor que se cheire, okay? O pai metia-se no jogo, tinha grandes dívidas de jogo, mas para uma miúda como a Maria Amália, ela não tinha talvez a noção do que se estava a passar à volta dela e do sofrimento que o pai causava à mãe e tudo isso. Às tantas, ela era descendente de Sá de Miranda, para quem não sabe, foi quem introduziu o soneto em Portugal, no tempo de Camões, era contemporâneo, e do padre António Vieira. Mas houve uma altura em que o pai resolveu mudar-se com a família para o Palácio de Pinteus, que é mais ou menos em Loures, uma casa, aquelas casas antigas por onde tinha passado o Dom João V, e foi aí que ela teve acesso, já tinha tido acesso também em Lisboa, mas foi aí que ela, na solidão de uma quinta
longe de Lisboa, Loures era longe de Lisboa, que ela pôde ler tudo o que existia nas estantes, em particular livros franceses. E pronto, e foi aí que começou o interesse por escrever poesia, o interesse por escrever prosa também. E sabes aquela altura em que és uma miúda e sentes-te bem sozinha no bosque a escrever poesias, porque isso é o teu desabafo maior. Margarida, não te acontece? Eu escrevia uma poesia mais horrenda que possa haver, que hoje tenho vergonha de ler aquele caderno. Não, eu ler a poesia ainda me faz mergulhar e viajar. Agora, escrever, não tenho essa ousadia ou esse talento. Bem, eu escrever é tão mal, que até me dá pena. Mãe, bem, mas o que ela fez foi um bocadinho, talvez eu me tenha de facto revisto na Maria Amália, porque fui ler, a Maria Amália foi ler a poesia ao seu pai e o pai disse: isto está péssimo. Não são versos pueris, são versos que não interessam a ninguém. Estou aqui a usar uma linguagem moderna, não foi exatamente isto que ele disse, mas pôs a miúda lavada em lágrimas, não é? Isto, 14 anos, Sim, 15 anos, para na adolescência. Na adolescência, quando estava em Pinteus. E o que é que ela fez? Em vez de desistir imediatamente de tudo o que tivesse a ver com a leitura, tornou-se ainda mais convincente nas leituras e foi aperfeiçoar mais e não desistiu, até que teve a sua estreia 1 ou 2 anos depois, em que o pai convidou determinados escritores para Pinteus, para aqueles saraus que se usavam na altura, não é? Saudosos saraus, que eu gostava de ter isto agora, em que ela pôde ler. E quem é que estava na assistência? Várias pessoas importantes. O Oficiano Castilho, o Tomás Ribeiro, que era importantíssimo, já vamos falar porquê, e o nosso amigo Bolhão Pato. E o que é que acontece? Todos adoraram o que ela escreveu e acharam que ela tinha tudo para vir a ser uma grande escritora. Pergunto-me como é que o pai se terá sentido depois de ter... Achas que lhe pediu desculpa? Não sei porquê. Não, por acaso eu acho que não. Eu acho que ela evoluiu mesmo. Ah, ok. Porque eu percebo quando tu levas um chega para trás de uma pessoa que admiras, não é? Sim, isso é muito importante. Ou de pessoas que admiram, ou temos dois caminhos, ou desistimos e partimos para outra coisa, não é? Ou aperfeiçoamos-nos e vamos à luta, porque não aguentamos um não. E eu acho que até foi uma forma dela espicaçar. Acho mesmo. Eu achei curioso essa passagem dela em Pinteus, o facto de estar isolada, o facto de ter saído de Lisboa, o facto de estar... esse isolamento, essa solidão, esse mergulho que ela faz. E ela diz, às tantas, eu retive esta frase: por circunstâncias especiais e involuntárias, e em parte por gosto, vivo isolada, fora do mundo, sabendo que ele existe unicamente porque os livros me ensinaram. E eu pergunto-me, a literatura salvou esta mulher da solidão? Foram as palavras que a tiraram, porque eu acho muito bonita esta imagem de que um livro te pode salvar, de que um mergulho numa história, numa viagem, de viveres outras vidas através da leitura de um outro livro, de um outro conto, de um outro poema, te podem salvar. Imaginemos uma adolescente sozinha num palácio com um bosque maravilhoso ao lado, mas é uma adolescente sozinha, não é? Portanto, qual é a companhia que ela tinha? Ainda eu, que tenho quatro gerações depois, tenho a dizer que o que eu gostava mesmo era de escrever e de ler, e de facto era uma inspiração, e a solidão era uma partilhada, era uma companhia, não é? Agora, ela de facto não tinha outras crianças, e o que ela fazia, ou outras adolescentes, o que ela fazia todo o tempo era ler, era escrever e era aprender. Aqui não nos podemos esquecer que ela ainda estava no seu processo de aprendizagem, não é? Portanto, a aprendizagem não formal, que era a aprendizagem dada a quem tinha posses, ela estava a completá-la nessa altura, não é? Não era ir à escola, mas era ter a escola em casa. Certo? Não tinha outras adolescentes como ela. Não havia telemóveis, não havia YouTube, havia imenso tempo para estudar. Acho que temos. Mas olha, Margarida, voltando aqui só porque falamos de pessoas e depois as pessoas não sabem quem é. O Tomás Ribeiro foi muito importante porque foi um poeta ultra-romântico e também sócio da Academia das Ciências de Lisboa, e escreveu uma obra muito importante chamada Dom Jaime, que na altura era considerado mais adequado para o ensino da língua portuguesa e melhor, ou seja, mais conceituado que os Lusíadas, imagina. Se não tivessem ressuscitado o Camões, os Garretes, os Herculanos, os Teófilos, Oliveira Martins, tinha sido o Dom Jaime o poema que hoje estudávamos todos na escola.
Por isso é que o Tomás Ribeiro é mais do que o nome de uma rua aqui em Lisboa. Era um poeta muito importante na altura e foi ele que prefaciou o primeiro livro da Maria Amália. Mas não deu nome a nenhum prato de moluscos, ou Pois, que aí saibamos. temos o nosso amigo Bolhão Pato. Perdeu, claramente. Perdeu claramente para as Perdeu para o Bolhão ameijas. Pato. Exato. Mas o nosso Raimundo Bolhão Pato era não só um poeta, como um escritor, um memorialista, fazia ensaios, fazia traduções, fazia peças de teatro, fazia tudo. E o Antero Quental garantiu-lhe que ele ia ter um lugar na história. Mas não, só que não. As amêijoas tomaram lugar na história. Ganharam. Embora fosse um marisco que não existia na altura, as ostras eram um prato conceituado. As amêijoas eram aquelas conchinhas que existiam nas praias da Trafaria e que não eram conhecidas. Mas, no Hotel da Mata, havia um famoso chefe chamado João da Mata que fez esta receita. A receita não parte do bolhão pato, ok? Ele falou muito nela e tal, e tal, e tal, e publicou-a num livro chamado O Cozinheiro dos Cozinheiros. E daí ter ficado conhecido pelas amêijoas e não pela sua obra imensa, mais de, não sei, 20 títulos. E ao que parece, não oficial, mas terá sido a inspiração, o bolhão pato, para o Alencar dos Maias. Do Essa. Exato. O poeta ultra sentimental e que acha que é muito bom e tal, terá sido uma caricatura do Essa aqui ao bolhão pato. Todos dizem isso, que o Alencar tem a ver com esta figura. Exatamente. Por essa altura, por estes saraus, tinha a Maria Amália de cerca de 18, 19 anos, que quando finalmente o seu pai a ouve dizer poesia e ser aplaudida à frente de toda a gente, poucos mais tarde, ela encontra o seu primeiro amor, António Gonçalves Crespo, com quem casa dizem as boas línguas que casaram por amor e por vontade, que eu achei bonito isto à época. E que, curiosamente, é um filho ilegítimo, filho de uma escrava e de um comerciante. Cresceu em Lisboa, está a tirar o curso de advocacia, que, pronto, entre acabar e não acabar, não era grande aluno, não era grande peça, também há quem diga. Eu não sou de intrigas. Não teve sorte com os homens. Ela, pois, é assim um padrão, mas há uma tendência de repetirmos o padrão na vida. Não repete o padrão, porque a psicanálise explica isto melhor do que nós, mas ter um pai que acabou por ser um pai complexo, acho que às tantas ela percebeu, não é? Quando chegou à idade adulta, e depois vai buscar um padrão parecido no marido. Na sua vida. É estranho, mas o amor deles começou por carta para o Brasil. Eles não se conheciam. Não, mas ela leu as miniaturas, os poemas do Gonçalves Crespo, ele leu algumas coisas dela, com certeza, e acabaram por se casar. Não foi um casamento feliz, digo eu. Mas foi quando ela conheceu o amor. Sim, há que dizer que ele também era um poeta. Também é um poeta conhecido, não é? Também se torna. Mas ele já torna-se escrevia, mais conhecido por causa dela. E aparentemente, sim. Pronto, Porque ele não tinha as relações sociais ainda por cima, não é? A Maria Amália era uma porta aberta para a sociedade toda, não é? Entretanto, já na idade mais adulta, lá voltou outra vez para Lisboa, e o Gonçalves Crespo, em Coimbra, não é? Onde ele fez o curso de advocacia, que era, como a Margarida disse, um péssimo aluno. O ponto é que o que estava a moda na altura era contrariar o ultrarromantismo e o romantismo, como era, por exemplo, o que falámos agora, o Bolhão Pato e o Tomás Ribeiro. E o interesse era a arte pela arte, que era o chamado parnasianismo. Por exemplo, Cesário Verde é muito evidente nisso, não é? Pronto. E a excelência da forma poética era o soneto. Portanto, quanto mais trabalhássemos o soneto para aquilo ficar pura arte, melhor. E a Maria Amália foi uma ajuda imprescindível para o Gonçalves Crespo para apurar este seu conceito de poeta ajudem-me. Parnasiano. Indo buscar, Parnasiano vem de Parnaso. Parnaso é o Monte Parnaso, da Apolo e as musas e tudo isso, e a antiguidade clássica era o modelo de virtudes, ok? Portanto, ela casa-se com o nosso amigo Gonçalves Crespo e ele revela-se profundamente infiel, gerando, claro, períodos muito difíceis, uma vida muito difícil, muito complicada para a Maria Amália. Então, antes de mergulharmos nesta história de amor, eu deixo só aqui uma frase que ela diz sobre as suas cartas, como se conheceram. As suas cartas são inimitáveis e incomparáveis. Não conheci nunca quem escrevesse cartas mais perfeitas, perfeitas de graça, de sensibilidade. E assim vamos para
Intervalo e voltamos já a seguir. Olá, estamos de volta para a segunda parte do primeiro episódio das Desobedientes, com a história de Maria Amália Vaz de Carvalho, a primeira mulher admitida na Academia das Ciências. Alexandre, queres nos contextualizar desta época, destes tempos conturbados em que a Maria Amália nasceu, cresceu, viveu? Muito conturbados, sem dúvida, é a palavra. Antecipo já que sou um grande tagarela quando toca a história, portanto, se me tiver a esticar, cortem-me à vontade. Esta época é particularmente rica e interessante, se a gente pensar que ela nasce ali em meados mais ou menos do século XIX, 1847, vai viver até 1921, vai atravessar uma quantidade de coisas inacreditáveis. Vai viver as últimas largas décadas de monarquia em grande transformação, praticamente a Primeira República toda, a Primeira Guerra, até praticamente ao seu fim, e aquilo que já vai anunciando depois uma era negra, digamos, de ditadura. Mas onde ela está é em 1847, quando nasce a Rainha Dona Maria II, um dos nomes provavelmente mais familiares aos portugueses quando pensam em rainhas. Na verdade, rainhas, houve duas, não é? A Dona Maria I e a Dona Maria II. E a Dona Maria II também está muito ligada, não é? Um tema que nós identificamos com a Maria Amália, não é? O cognome era a educadora, não é? Portanto, é alguém que dedica muita atenção a isto. Mas a Dona Maria II é a rainha super importante, morrendo aos 34 anos, que é assim uma coisa incrível. Ela é a rainha desde os 15 anos. Com não sei quantos filhos. Ela morre, se não me engano, na consequência do 11º parto, bem, não é? do parto daquele que seria o 11º filho. E ela é filha do Dom Pedro, não é? Portanto, é filha dos reis que disputaram a grande guerra civil portuguesa, Dom Pedro IV, Dom Miguel, exato, respectivamente liberal e absolutista, e que deixam um caminho, digamos, aberto à monarquia constitucional portuguesa. Portanto, para quem não sabe, digamos, estamos a viver os primeiros anos em que existe um parlamento, eleições, imprensa, livre, estas coisas, mas com ainda muita luta no ar entre aqueles que defendem isto, aqueles que defendem um regresso do absolutismo e aqueles que defendem qualquer coisa in between, não é? Quer dizer, que são os chamados cartistas, que era a Carta Constitucional. Confuso, Mas, ao mesmo tempo, é quando encontras o retrato, para mim, talvez mais parecido com o que nós temos hoje. Tens um primeiro-ministro chamado Costa Cabral, que vai transitando entre estas diferentes famílias políticas alegremente. Estás a ver? Começa na chamada extrema-esquerda de então, nos mais liberais dos mais liberais, e acaba a ser um primeiro-ministro dos conservadores moderados, e a ter um irmão que é ministro da Justiça, portanto já com estas coisas também, com alguns tiques que nós também reconheceríamos hoje, e vais ter durante estes anos, aliás, na verdade no ano antes de nascer a Maria Amália, uma revolta popular que fica muito conhecida, chamada Revolta da Maria da Fonte, que é uma revolta que acontece no norte de Portugal, no Minho. Ganha este nome porque há uma figura de uma rapariga chamada Maria da Fonte que é representada nos quadros como vestindo um casaco vermelho, que também se torna assim uma imagem muito forte, muito emblemática, mas que na verdade é uma revolta liderada pelas mulheres. Tem essa curiosidade, sobretudo dentro do tema do nosso programa. É uma revolta liderada pelas mulheres contra particularmente duas coisas que o governo de Costa Cabral estava a fazer. Os papéis da ladroeira, que é um eufemismo bom que encontraram para os novos impostos que o Governo Central estava a criar, e contra o fim e contra a proibição dos enterros nas igrejas. As pessoas até aí enterravam, nós conhecemos isto, não é? De muitas igrejas em que vemos as pedras tumulares no chão. Sim. E o Governo, na lei da saúde, não é? Por questões sanitárias, queria acabar com isto e pôr as pessoas a serem enterradas cá fora. E elas revoltam-se contra isto, querem continuar a enterrar os seus mortos nas igrejas, não é? E já agora uma nota que eu acho acima de delícia era quem era enterrado nas igrejas, apesar de tudo, era quem tinha literalmente onde cair morto, porque as pessoas de baixa condição, e nas pessoas de baixa condição incluíam-se as prostitutas e Margarida, os artistas, eram enterrados fora das cidades. Eu fui de certeza. Não, já viste? Eu preferiria também ser enterrado fora das cidades, estávamos em melhor companhia. E pronto, e portanto a revolta da Maria da Fonte torna-se depois uma revolta popular contra o poder político em Portugal. E portanto vais tendo muito estes anos de instabilidade que vão dar numa nova guerra civil da patuleia, e muito do novo poder está ligado a isto. Muitos dos grandes
grandes escritores, mesmo dos grandes nomes da Academia das Ciências, o Garrett, o Herculano, são nomes que foram soldados das guerras liberais ou que depois desempenham cargos políticos como o Bulhão Pato, como o Tomás Ribeiro, etc. São deputados, são etc. E só aqui um pequeno parênteses, a nossa Maria Amália, de que lado é que fica da história A política? Maria Amália, apesar de tudo, está de um lado um pouco mais... Ela está de um lado um pouco mais moderado, mais conservador, eu diria. Sim. Bem, mas entretanto... Pelo menos por famílias, não é? Ainda é o contexto em que ela se move, mas rompendo um pouco com isso. Voltemos a ela. Voltemos a ela. Seguindo aqui a linha cronológica da vida da nossa Maria Amália... Então morre o pai. Casa, tem 2 filhos, morre o pai. Esta perda do pai é assim um... Olha, Margarida, a perda do pai e a venda de Pintéus foram 2 golpes para ela. A melancolia, hoje chamar-se-ia depressão, que ela começa a ter, é nessa altura que dá os primeiros sinais e vai-se arrastar toda a vida. Okay? Por outro lado, ela também, inteligente como era, depressa percebeu que o Gonçalves Crepes se utilizara e bem do meio social dela, de onde ela se movia, da aristocracia, das pessoas que ela conhecia, das portas que abria, todo o meio político, social, cultural. Ela era bar aberto, não é? Salve seja, mas percebem, não é? Portanto, Sarau aberto, não é? Era sarau aberto. Bom, entretanto, ela consegue até mesmo que ele seja eleito deputado pelo Círculo de Goa e redator da Câmara dos Pares, não é coisa pouca, ok? Bom, entretanto, é nesta altura, mais ou menos, tanto com estes reveses todos, morre o pai, Gonçalves Crepes começa-se a portar mal, ela tem a noção de que ele se está a utilizar da influência dela para subir o mais possível na vida, e é mais ou menos nesta altura que ela organiza os seus múltiplos saraus literários na sua linda casa da Travessa de Santa Catarina. Há uma frase muito gira do Oliveira Martins que diz isto mesmo, Margarida e Alexandre, para lembrarmos do que ela leu em Pintéus, que leu tudo. Eu adorava ser a Maria Amália nisto, que tinha uma memória fotográfica. Então diz o Oliveira Martins, recorrer à memória da Maria Amália equivale a consultar a melhor biblioteca. Era o que me fazia falta a mim, não é? Ai, a todos. Eu acho que a nós todos. Bem, e o muito giro, o que ela odiava, e isso eu percebo-a, era convites formais, banquetes, jantares em restaurantes, jantares de luxo em hotéis, odiava tudo isso. Ficava fechada sobre ela própria numa concha, não abria a boca, retraía-se, tudo isso. Chegava à casa a receber pessoas no seu ambiente e era outra pessoa, tornava-se de uma luminosidade, de uma amabilidade, gentil com toda a gente. Parecia que era outra em casa. Às vezes é assim, eu conheço pessoas assim, que em casa dão tudo, fora de casa, invisíveis. Ela não gostava do ambiente que não fosse o de casa dela. Isso também tem a ver muito com o isolamento. Sim, com a solidão com que Bom, vive. portanto, aqui temos uma Maria Amália que de repente se vê viúva, porque no meio disto tudo Gonçalves Crespo morre vítima de tuberculose, doença que ceifou milhares de pessoas, tinha 36 anos, 2 filhos pequenos e, ainda pior, estava grávida do seu 3º filho, que acaba por morrer. Portanto, uma desgraça nunca vem só, não é? Assim, é óbvio que a melancolia dela se aprofunda, se agrava e perde um bocadinho a sua alegria de viver, mas é curiosa a forma como ela reage à morte, não é? Depois da perda do pai, depois da perda do marido. Eu acho assim notável que, no sentido de resistência ou de sobrevivência, em resposta a isso, a luta dela pela publicação da obra do marido, a luta dela à época, pensar que esta mulher, e ela diz uma coisa muito curiosa, que é, ela trabalha para pôr pão e vestir os miúdos, e pão e roupa. Isto é engraçado, como ela trabalhava pelo sustento da família, o que na época uma mulher ser a provider da família é curioso, pelo menos é diferente. E eu acho assim uma forma de sobreviver ou de resistir. Mas sabes uma coisa? Quando ela agarra e vai atrás e vai publicar a obra do Mas sabem que ela teve imensos pretendentes.
A sério? É verdade. É o bolhão pato. Não É o ganha, não. bolhão pato. Certeza que foi o bolhão pato. Não sei se o Raimundo ia a jogo. Mas ficou depois da solteira a morte- vida toda. Teve, não quis, ainda foi para Paris arejar, a ver se ficava um bocadinho melhor da melancolia. Também não gostou de estar em Paris. Voltou para trás e temos uma coisa aqui muito, muito importante para falar, que é, ela tinha uma causa, pelo menos havia uma causa comum muito forte entre ela e o marido, não é? Sim. Que era a literatura infantil. Ora, a Maria Amália achava, e bem, que não havia nada para as crianças lerem interessante. Bem, mesmo muitos anos passados, demorou muito tempo até haver livros no sentido de literatura infantil como nós hoje concebemos, com ilustrações, com apelativos. Não era isso que se tratava na altura, era pelo menos histórias. E o que ela fez com o marido, a meias, isto é muito giro, foi um livro chamado Contos para os Nossos Filhos. Como elas tinham aqueles 2 filhos e não havia nada para contar, então resolveram editar os contos para os nossos filhos. Claro, baseados naqueles literatura infantil fortíssima da Alemanha e não só, da Europa Central, os irmãos Grimm, o Andersen, o Perrault, essa santíssima trindade de escritores para a infância. E, no fundo, aquilo era no fundo, um pronúncio do que viria, e como vamos ver nos próximos episódios, muitas das contemporâneas e mais novas de Maria Amália vão todas bater nesta tecla. Primeiro temos que criar uma literatura própria para os nossos filhos. Concordam? Concordo. Absolutamente. Concordo. Eu acho... Eu gosto desta possibilidade de uma pessoa viver outras vidas ou de viajar noutras vidas através da literatura, dos livros com ou sem ilustrações e de sermos capazes de transformar o pensamento, de sermos capazes de contar histórias, de mudar linhas de convicções, de imaginário. Imaginário e muito. E é uma forma eu lembro-me do meu filho dizer assim, podemos... eu viajo através das viagens, eu viajo através dos livros, porque esta coisa de nós agarrarmos e agora foram para não sei onde, apanharam o barco e foram, e esta coisa das viagens, tu podes viajar dentro de um livro, de poderes sair do teu mundo, do teu quarto, e de lhes dar mundo, de lhes dar imaginário, de lhes dar criatividade, e eu acho que essa mesma era a ideia da Maria Amália, porque isso fazia parte do crescimento da educação, também do entretenimento, Sim. não é? Da imaginação, tudo. E é difícil imaginar um mundo onde não havia literatura infantil, não é? Eu nunca tinha pensado nisso. Cá, há 150 anos, cá não tinhas. A própria Maria Amália não tinha quando era pequena, quando eu disse que ela estava em Pintel, estava a ler os romances franceses. Pois tal e qual, exato, não é? Não é? E Olha, isso devia de ser hoje. significa... Exato. Quando lá uma miúda de 10 anos a ler os romances franceses. Sim, exato, contra o Panda e os... Não, o Panda e os Caricas é antes, não é? Vê-se bem que eu não tive pois filhos os agora Caricas nunca. não. Estava pois pensando os nos meus Caricas- sobrinhos que são mais pequenitos. Eles é Panda e os Caricas. Bom, Mas um capuchinho vermelho faz falta, uma Isso. Rapunzel faz falta, Exato, uma Cinderela exato. faz falta. Exatamente. Uma pessoa tem que conhecer outros É isso, personagens. tens que, tal e qual, tens que Vamos ter- viajar, ser entretida, vamos mas ter- aprender também os valores eternos que estão que são veiculados e ensinados através dessas histórias. Exatamente. Mesmo que não tenham todos um final feliz. Claro. Casaram e viram felizes para sempre. Não faz mal imaginar. faz Bem, mal. Aliás, é engraçado que o nome Grimm, não é? São os irmãos Grimm, não é? E Grimm em inglês é escuro, não é? É sinistro, é o que quer dizer. E algumas das histórias coitados, revestiam-se não um têm culpa. pouco desse. Não tem, mas eu não sei se não há Não, o as seu adjetivo não versões veio. originais são terríveis, não é? Pois Não é isso. Não é um segredo para ninguém. Bem, mas continuando. Entretanto, ela escreveu na imprensa também. Só que não era de bom tom escreverem com o próprio nome. Mulheres, ou seja, senhoras, neste caso, não escreviam para a imprensa e assinavam o seu próprio nome, que eram logo apedrejadas. Então ela usou o pseudónimo Valentina Loureiro para publicar artigos sociais, filosóficos, falava sobre temas femininos, falava sobretudo educação, como vamos ver isto. E também escreve livros de pedagogia e de crítica literária e também, muito importante, de investigação histórica, coisa que não havia. O que nós hoje chamamos de romance histórico fez a Maria Amália naquela altura, certo? E claro, entretanto, começou a perceber que Portugal era um país pequeno e escrever só português para Portugal era coisa pouca. Se escrevesse para o Brasil, aumentava consideravelmente o número de leitores. E foi isso que ela fez, como muitas outras que vêm a seguir a ela. Por isso, a partir dos artigos para a imprensa brasileira, dos livros pedagógicos, etc., ela conseguia chegar a um público muito maior.
Mas eu acho que a grande guerra, agora faço aqui a pergunta ao Alexandre e à Margarida, a grande guerra, porque é que a Maria Amália ficou na história? Não foi por ser feminista? Não, até porque ela até não detestava o termo feminista. Detestava o termo feminista. E agora posso só citar aqui uma coisa, Margarida. Cita. Nunca se considerou feminista e sempre detestou a palavra feminismo, bem como a participação das mulheres na vida política. Levar as mulheres para a política seria arrancá-las à família e atirá-las para um mundo onde se sentiriam totalmente descabeladas. Por isso ela era contra a lei do divórcio, o sufrágio feminino, as leis da família. Para ela, emancipação significava apenas, isto é muito importante, a preparação intelectual da mulher. Portanto, ela dizia que na base disto tudo estava educar as mulheres. Pronto, mas é curioso, uma mulher que fez, e todos os artigos que ela escreve, mesmo nos jornais, e que são artigos sociais, filosóficos, temas femininos, toda a poesia, contos, ensaios, biografias que ela escreve, e sempre com esta preocupação, a grande luta dela de haver uma escola para as mulheres e as mulheres terem acesso à instrução, e ela separava instrução de educação. É engraçado, e para mim foi das coisas que mais me deixou confusa ao ler a história dela, é como é que tu podes defender um lado da história e estar em oposição ao outro lado da história, que não são necessariamente opostos, mas que para mim são contraditórios quase. Hoje, mas ela depois também diz uma coisa engraçada do feminismo, que ela mais à frente vai dizer, eventualmente, nós vamos chegar a esta discussão e vamos isto vai chegar. E ela vai evoluindo, não é? E ela vai evoluindo no pensamento. Portanto, também aquilo que ela pensa com 36, viúva, ou 37, também será diferente quando ela chegar aos 40. E é engraçada também essa evolução intelectual e esse posicionamento político, porque ela transforma-se ao longo dos anos. Mas depois, à medida que o tempo vai avançando, ela cria um ensino que ela desejaria livre dos compêndios de gramática chatos, não é? Que ela odiava, o filho detestava, dizia que preferia ser cocheiro de praça e até hoje os filhos detestam a gramática. Nada mudou. E claro que para as raparigas ela propunha não só bordar, cozer e desenhar, que ela achava que isso era de menos só isso, mas geografia, história e literatura. E isso era o que ela queria ensinar. Portanto, ainda bem que temos o Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho. E já agora vamos só acabar aqui o tema do que é que aconteceu depois no fim da vida dela. Ela, entretanto, torna-se muito amiga da Duquesa de Palmela, uma mulher muitíssimo importante naquela época, e ficou tão amiga que ela vai escrever as memórias do Duque de Palmela e, imaginem, de presente, a Duquesa de Palmela oferece nada mais, nada menos do que a Vila Dom Pedro em Cascais. Hoje é um boutique hotel, mesmo em frente da Praia dos Pescadores. Isto só, toma lá esta casinha. Maria João, acho que já não pagam bem assim aos escritores, não é? Já não é exatamente. Pois, se pagassem em casas, nem em frente da Praia. Não estavas aqui a fazer podcast, não era? Não, fazemos podcast porque queremos acordar estas mulheres que merecem ser conhecidas por todas estas razões. Porque se não fosse a Maria Amália naquela altura, quanto tempo passaria até termos um liceu e um ensino feminino? E por isso acreditamos que esta eminente sábia, como era chamada na altura, fique merecidamente para a história, nunca as pessoas se esqueçam dela, e é claro que o que é que temos mais para concluir? Não sabemos que tipo de relação é que ela teve com a Duquesa de Palmela. O que interessa é que já cá canta para a Maria Amália uma casinha com vista para a praia, e muito mais do que isso, uma memória brutal que chega aos nossos dias de uma mulher fascinante como ela e que todos queremos recordar. Maria Amália é um homem de gênio, disse Oliveira Martins, num salão literário em sua casa no início do século XX. Nessa mesma sala, ou pelo menos nessa mesma época, Maria Amália conheceu uma fascinante mulher chamada Carolina Michaelis. Descobriram então, com surpresa, que ambas estavam interessadas no projeto de adaptar para português os contos dos irmãos Grimm, sendo a literatura para a infância então inexistente em Portugal. O que terão sentido uma pela outra? Curiosidade? Cumplicidade? Rivalidade? E quem era ao certo esta mulher, Carolina Michaelis?
e porque lhe devemos outro tanto na longa história da luta pela igualdade. Vamos descobrir no próximo episódio.